Fala meu povo, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como utilizar a função C e em quais situações essa função ela se aplica. Então, primeiramente vamos entender como é que está distribuída essa planilha para a gente aplicar essa função. Primeiramente aqui nessa tabela a gente identifica que nós temos o nome de alguns alunos, o turno em que eles estudam, a média anual que eles têm, e aqui nessa quarta coluna de situação é onde justamente a gente vai utilizar a função C. E quais são as situações que a gente vai aplicar por aqui. Primeira situação, se a média desse aluno ela for igual ou acima de 7, o aluno ele está aprovado. Então a palavra aprovado tem que surgir aqui caso essa média seja acima ou igual a 7. Segunda situação é se essa média ela for entre 5 e 6,99, né, ou seja, abaixo de 7, o aluno tem que estar em recuperação. A situação tem que aparecer como em recuperação aqui. E a situação 3 é se essa média ela for abaixo de 5, o aluno ele está reprovado. Então nós vamos aplicar essas condições aqui para automatizar esse processo e ele identificar quando essa média aqui for algum desses critérios, aparecer justamente essas informações aqui. Então vamos lá, vamos aplicar essa função. Primeiramente a gente vai colocar o igual para entrar na função e colocar a palavra C. E aí eu teclo Tab para entrar justamente na função e nos critérios que a gente vai precisar executar. Então vamos lá, vão aparecer 3 critérios aqui para a gente executar. O primeiro deles seria o teste lógico, o segundo seria o valor se verdadeiro e o valor se falso. Como é que a gente entende essas informações? Vamos por partes. O teste lógico é justamente qual é a lógica que eu quero aplicar para essa função. Então, a primeira lógica que eu quero utilizar é justamente se a média ela for igual ou acima de 7. Então, eu quero que aconteça algo caso essa lógica ela seja cumprida. E como é que eu traduzo isso para informação dentro do Excel, né? Para palavras, números e etc. Eu vou colocar justamente aqui a célula C2. Então, se essa célula C2 aqui, então seria a primeira informação, e qual é o restante da lógica que eu quero aplicar? É se ela for maior ou igual a 7. Então aqui seria a lógica. Sempre o maior ele vem antes do igual. Então se C2 for maior ou igual a 7, eu vou querer que aconteça algo. Então é o que eu vou colocar posteriormente. Então aqui eu coloco ponto e vírgula para separar e ir para o próximo critério, que seria justamente o valor se verdadeiro. O valor se verdadeiro diz respeito ao que eu quero que aconteça caso essa lógica ela seja cumprida. Ou seja, caso de fato esse valor de C2 seja maior ou igual a 7. O que eu quero que aconteça é justamente que apareça a informação como aprovado. Então, como a palavra aprovado é um texto, eu preciso colocar essa informação dentro do Excel entre aspas. Então, eu vou colocar aqui justamente aprovado. E aí, caso realmente essa célula C2 seja maior ou igual a 7, a informação que vai aparecer é justamente a informação de aprovado. E aí, a gente digita o ponto e vírgula e vai para próximo critério, que seria o valor se falso, que é o que eu quero que apareça caso a informação realmente não seja de fato maior ou igual a 7. Só que aqui a gente tem uma situação que eu tenho outros 2 critérios para cumprir, que seria justamente a situação de recuperação e a situação de reprovação. Então não posso colocar diretamente aqui no valor se falso, que se a média for menor que 7, o aluno está automaticamente reprovado, porque eu tenho a outra condição de recuperação. E para a gente colocar aqui, para a gente resolver esse determinado problema, a gente vai colocar mais uma vez a fórmula C. E vai entrar em uma outra fórmula novamente e colocar mais alguns critérios. Então vamos lá. Colocamos a palavra C e clicamos em Tab. E aí a gente vai entrar naqueles mesmos critérios que a gente viu anteriormente. O teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Só que aqui a gente vai colocar a próxima informação, que seria a situação 2, que é se a média ela for entre 5 e 6,99, o aluno está em recuperação. Então esse é o meu teste lógico, que seria se a média desse aluno ela for maior ou igual a 5. Então se essa, na verdade aqui seria o C2. Então nós temos que colocar o C2, se o C2 for maior ou igual a 5, eu quero que apareça uma nova informação. Aqui eu não vou precisar colocar também que essa informação ela é abaixo de 7, que a média do aluno é abaixo de 7, porque automaticamente se aqui, nessa primeira condição,
a célula C2 ela tiver um valor maior ou igual a 7, automaticamente o que vai aparecer é a informação de aprovado. Então eu não preciso colocar mais uma vez aqui essa informação de ser menor ou igual a 7, porque já vai ser cumprido esse critério aqui na primeira parte. Então aqui nós só precisamos colocar se essa célula C2 ela for maior ou igual a 5. E o que eu quero que apareça caso realmente essa célula ela seja maior ou igual a 5. Eu quero justamente que apareça que o aluno ele está em recuperação. Então eu vou colocar essa informação aqui, recuperação, sempre entre aspas, porque é um texto para que o Excel ele possa reconhecer. E aí eu coloco ponto e vírgula, e agora sim eu vou colocar o valor se falso, que é justamente caso o aluno ele não tenha uma média maior ou igual a 7, ou caso esse aluno não tenha uma média maior ou igual a 5. O que é que vai acontecer com esse aluno caso nenhuma dessas situações ela seja cumprida? E é justamente a palavra reprovado. Então, se nada disso acontecer, se nem a média foi maior ou igual a 7, nem maior ou igual a 5, eu quero que apareça que ele está reprovado. E essa é a informação final que nós temos aqui do valor se falso. Então eu vou fechar justamente os parênteses que eu abri. Esse parênteses aqui seria da segunda fórmula C e o último parêntese seria da primeira fórmula C. Então assim a gente fecha toda a função e clica em Enter para justamente aplicar. E aí aqui nós temos essa parte onde nós podemos puxar a fórmula para baixo para aplicar também as outras células da tabela. E aqui nós vemos que automatizou-se o processo do aluno ele ter a sua situação. Então, de acordo com aqui o que nós vemos, o João ele teve uma média 8 e ele foi aprovado. Então, está dentro do nosso critério aqui de ser igual ou acima de 7. Já a Maria, ela teve uma média de 5, ou seja, como a média foi entre 5 e 6,99, ela está em recuperação. E aqui o Carlos, que teve a média de 4,50, foi reprovado porque o critério já está abaixo de 5. E se nós mudarmos qualquer informação aqui, o próprio Excel automatiza esse processo para nós. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que o Sérgio ele tirou a nota 4, automaticamente a situação dele já vai para reprovado. Então, essa é a forma de utilizar a função C e ela pode ser bem útil para automatizar esse processo quando nós temos duas ou mais condições. Se nós tivermos apenas duas condições, nós só precisamos utilizar o C de uma única vez. Mas caso a gente tenha mais condições, a gente vai utilizar esse C de forma aninhada, né? Em várias funções juntas umas das outras para colocar esses outros critérios que nós queremos avaliar. Então é isso, espero que vocês possam ter compreendido a informação, né, que foi passada por aqui, e é isso.